estava vendo essa movimentação toda aí, né? Vários resultados, várias empresas divulgando, trazendo um pouco de animação, expectativa para as bolsas. Será que isso acaba se refletindo aqui no Brasil? A gente teve uma semana aí, segunda, terça-feira, de bastante volatilidade. Dia sobe, dia desce. E hoje, como que vai ser o dia aí na sua expectativa? Acho que hoje é um dia bem importante, né? Principalmente por causa do evento às 3 horas da tarde, que é a decisão lá do Fed. Então o mercado ele tende a ficar mais travado no dia de hoje, esperando, porque, querendo ou não, né, o discurso, toda a expectativa é que vai ter uma manutenção de taxa de juros, que essa manutenção vai ser por um período ainda maior, né, estimulando todo esse processo de retomada da economia. Mas é importante, né, qual vai ser o discurso. A gente tem que parar para pensar, Felipe, que a gente vem num processo já de correção, principalmente aqui em Brasil, né, já há um longo período. Tá? Continuo com o mesmo pensamento que nós estamos saindo de uma fase, né, de alívio, ou seja, o mundo não acabou, para entrar numa fase de otimismo. As coisas estão melhorando. Gostei muito do comentário do Marco agora há pouco, né? Ele falando, olha, a base de comparação dos resultados, né, era muito baixa quando tu compara com o ano passado. Obviamente tem que comparar os resultados com 2019 e com um contexto novo, né? Porque, querendo ou não, a gente está num contexto novo. É diferente o contexto que a gente vivia lá em 2019 do contexto que nós estamos tendo agora. E acaba que todas essas análises, né, em cima de balanço, em cima de resultados, eles fazem essas comparações. Né? Então tem um ambiente diferente, tem um ambiente novo, né? Mas me agrada bastante, Felipe, óbvio que tem uma preocupação, tá? Mas me agrada bastante a questão das commodities, né? Ainda o nível de preço, o nível da demanda, né? Tanto por minério de ferro quanto por petróleo. Isso me mostra o quê? Que o mercado ele está pulsante, que o mercado, né, ele está de fato, né, trabalhando para essa retomada. As informações, a mensagem que eu tiro é essa. Então isso me faz com que eu possa, né, ficar mais tranquilo com os sinais de compra. Né? Todas as situações que a gente tiver de sinais de compra, vale a pena se posicionar. Quando eu olho para o mercado como um todo, principalmente para o Ibovespa, né, a gente está num processo de ajuste, num processo de correção. Né? O cenário é positivo, mas ainda não tive os gatilhos operacionais. Então é uma questão de tempo, né? A gente tem que esperar um pouquinho e ir acompanhando o mercado, um passo de cada vez, mas para o dia de hoje, né, eu espero, minha expectativa, né, é por um dia mais travado, um dia mais parado, principalmente porque o mercado vai ficar esperando a decisão do Fed, que vai acontecer hoje às 3 horas da tarde, e depois todo o discurso, né, em relação à sequência, né, como é que vai continuar trabalhando a partir, né, de hoje até a próxima reunião. Ô Guga, você estava falando aí o mercado um pouco mais parado, eu estava dando uma olhada aqui no Ibovespa Futuro subindo 0,6% agora, mesmo com o resultado de ontem caindo mais de 1% ali, esse meio 0 a 0 aí subindo 0,6 agora, é uma indicação, né? A gente não espera grandes oscilações para cima aí, mas pelo menos mantendo esse patamar positivo aí já dá uma ajuda, né? Pelo menos não cai mais. Ontem estava naquela expectativa, eu lembro mais ou menos no fim do pregão ali, será que vai ficar para baixo dos 124 mil pontos, vai cair para os 123 mil pontos, vai chegar um pouco mais para baixo, acabou sustentando um pouquinho acima ali dos 124 mil, mas hoje abrindo em altos futuros aí já traz uma expectativa menos pessimista, digamos assim. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui e te mostrar, né, o que eu estou enxergando. Ontem, a resposta do mercado, né, ali para o final do dia foi bem interessante. Tá? Depois ali, quando a gente olha para a parte da tarde, na verdade, né, a gente já teve uma manhã negativa, uma manhã com uma intensidade de queda bem forte, né, o que trouxe o tom do mercado. Acaba que a parte da manhã é a parte que fica muito, né, gravada na memória dos participantes do mercado, né, porque, poxa, está lá se ajustando no mercado, aquele impacto, aquela resposta, é o horário que saem os indicadores. Então, né, ele deixa uma memória marcada assim na cabeça dos participantes. Mas na parte da tarde a gente teve uma resposta bem boa do mercado. Tá? Eu estava esperando, Felipe, até comentava com você semana passada, né, que a gente ficaria aí travado mesmo entre os 120
poucos mil pontos, a 127, né? Imaginava que se viesse alguma coisa muito negativa, nós pudéssemos vir aqui para a região do 121, né? Esse era o meu pensamento, mas eu tinha assim, poxa, a gente vai ficar um pouco mais de tempo travado, tá? O que aconteceu? Nós tivemos ali no dia 19 essa melhora muito lenta, né, gastando bastante tempo nesse processo aqui de melhora, e aí como, né, toda leitura de ciclo, né, toda leitura de ciclo de preço, a gente tem algumas, deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar para vocês, para riscar aqui na tela ficar mais forte, a gente tem uma tentativa do mercado continuar a tendência que estava vigente anteriormente, né, em duas etapas, certo? Então, o mercado ele tenta continuar essa tendência em duas etapas. Deixa eu marcar aqui, ó. Peguei a canetinha aqui e vou marcar para vocês. Ó. Então, o mercado ele tentou a primeira vez, segunda vez, né? Qual a tendência que eu estou falando? Essa tendência de queda aqui. Né? Então, o mercado ele tenta continuar a tendência, não consegue fazer novos níveis de preço e ele responde muito forte, muito intensamente, né? Contrário à tendência. Tá? Então, qual é a minha expectativa hoje? Né? Eu acho que os cenários maiores, eu espero que o mercado venha voltar para cá, ó, 128.400, podendo voltar para 130.700. Esse é o ambiente que eu espero que o nosso mercado, após a reunião de hoje, ele tenda a ir trabalhar. Tá? A minha expectativa é que a gente volte para cá depois da reunião. Posso estar errado? Claro que sim. Né? Claro que sim. Certo? Então, o meu cenário positivo é esse, é ir para lá. Qual é o meu cenário negativo, né, Felipe? Eu acho que aí diz também um pouco da importância da reunião de hoje, né? Porque os cenários eles não são curtinhos, eles não são pequenininhos. Né? Eu, apesar de até as 3 horas da tarde eu estar esperando um mercado mais travado, mais lateralizado, né? A sequência ela não é curta, a sequência não é pequena. Tá? Então, a minha movimentação de baixa, eu acredito, né, num cenário negativo, para ir lá, né, ainda está aquele cenário lá dos 121.500 pontos. Certo? Então, olha só que interessante essa fotografia. Né? O que tem de diferente da semana passada, principalmente no discurso, que nós tivemos esse movimento aqui do mercado. Nós tivemos aqui um processo onde ele tentou 2 vezes seguir, né, a tendência de correção, a tendência que estava vigente, sem, né, conseguir avançar com intensidade o movimento de baixa, né? Porque a gente já vem nessa tendência, importante a gente olhar tudo isso, a gente vem aqui nesse processo de baixa já há um bom tempo. Né? Então a gente, quem estudou ontem comigo na minha Masterclass, a gente teve aqui a primeira resposta do mercado, e agora o mercado está tentando, ó, seguir a tendência de baixa, tentou seguir a tendência de baixa sem sucesso. Tá? Então eu tenho aqui um ambiente muito interessante para a gente estar terminando toda essa tendência de baixa e ter sim um processo de alta, né? Ter sim aí um processo que eu acredito que num primeiro momento tende a voltar para essa região dos 130 mil pontos, mas no segundo momento, né, caminhar lá para níveis mais altos e trazer uma expectativa novamente de novas máximas e entrar naquele ambiente de fato de otimismo. Espero ter conseguido transmitir aí em detalhes todo o meu pensamento para vocês. Conseguiu sim.